A paz do Senhor, amado, amada. Hoje, sábado, nós estamos aqui para mais um ciclo de oração em família. Eu e a minha família. Oh, Glória, isso é um privilégio grande demais, não é? Então, todos os dias de sábado é a minha responsabilidade fazer o ciclo de oração. E eu, junto com a minha família, nós temos um grupo de WhatsApp, onde cada dia da semana uma pessoa faz o círculo de oração e nós vamos em sequência lendo a Bíblia. Hoje nós já vamos ler Jeremias 34. Nós começamos lá em Gênesis e passamos por todos os livros, agora nós já estamos nos grandes profetas. Olha que lindo! Esse é um trabalho maravilhoso que Deus tem dado para a nossa família. E hoje é o meu dia, no sábado. Eu quero agradecer ao meu irmão Williamar, que ele faz no domingo. A minha irmã Mária faz na segunda. A minha irmã Elcione faz na terça. A minha sobrinha Sara faz na quarta. A minha prima Fátima faz na quinta. E a minha irmã Miriam faz na sexta-feira. E eu faço no sábado. Então a gente vai durante toda a semana louvando, engrandecendo o nome do Senhor, estudando a palavra juntos. E eu quero encorajar você a fazer isso na sua casa, com a sua família. Monta um grupo de WhatsApp e começa todos os dias alguém dá uma palavra, faz uma oração pela família e a família vai ser grandemente abençoada, tenho certeza. Então vamos começar o nosso círculo de oração. Antes de começar, eu quero falar das orações. Então, todas as semanas eu estava orando, usando o meu caderno de oração que está aqui, e orando pelas pessoas que estão fazendo pedido aí no canal. Então, eu decidi, através de uma conversa com a minha irmã Mária, eu decidi a fazer o seguinte. Nesse círculo de oração em família, eu vou orar pela minha família, vou ministrar a palavra pela minha família, você acompanha junto comigo. E eu vou fazer um vídeo separado só com as orações que estão no canal. Todos que colocarem orações em qualquer vídeo das playlists, de todas as playlists, eu vou pegar o caderno, colocar no caderno de oração e fazer um vídeo só com as orações. Para que vocês possam colocar lá os seus testemunhos, para que vocês possam colocar lá os seus pedidos mais aprofundados, mais específicos, e eu vou estar orando com você. Outra coisa também que a Mária conversou comigo e que eu achei muito interessante, explicar para vocês como que vocês entram lá na playlist. Então é super simples. Quando você digita lá no Google Meir Fortuna, vai aparecer o meu canal lá do YouTube. Você entra no YouTube, Meir Fortuna. Quando você vê, tem uma fotinha. Você clica na fotinha, exatamente na fotinha. E aí ela vai abrir o canal. Esse canal que eu coloco essas playlists. Lá você vai ver uma aba playlist. Liga lá, clica lá na aba e vai abrir as playlists. Aí você vai encontrar a playlist do Batalha de Oração, a playlist do Círculo de Oração, a playlist dos cadernos. E aí você assiste as playlists que você mais gostar, que você quiser participar. Amém? Então eu vou colocar lá mais uma playlist, que é a playlist de oração. Que nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, a minha equipe vai orar por você. E as pessoas que estão comentando vão orar umas pelas outras também. Quanto mais nós orarmos, mais o poder do Senhor se manifesta em nós, amém? Então vamos agora começar o círculo de oração em família. E hoje eu quero colocar um louvor aqui, muito maravilhoso, que tocou o meu coração, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Vamos louvar o Senhor? Louve junto comigo. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos. Pensa nele, na luz do mundo. Pra que eu pudesse te ver. Aleluia. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero
contigo viver. Aleluia, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus é totalmente digno. Aleluia. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Aleluia. Humilde, vieste à terra que tu criaste. Por amor, pobre se fez. Aleluia, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Jesus, tu és o meu Deus. Jesus, tu és totalmente amável. Jesus, tu és totalmente digno. Jesus, tu és tão maravilhoso para mim. Oh, Jesus. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço que o Senhor pagou, pois os meus pecados, o Senhor os pagou lá na cruz. Ó Senhor, que pagaste o preço do teu sangue, mas eu não sou capaz de chegar nas alturas do poder deste sangue. Sangue precioso que o Senhor derramou na cruz, Jesus. Ó Senhor Jesus, obrigada por este sacrifício. Obrigada, Jesus. Obrigada, porque ninguém poderia nos salvar se não fosse o Senhor. Somente o Senhor cumpriria toda a justiça de Deus. Somente o Senhor Jesus era capaz de levar todos os pecados do mundo. Somente o Senhor Jesus teria amor suficiente para amar a todo o planeta, porque o Senhor é o próprio amor. Oh Senhor Jesus, obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada, Jesus. Por isso eu vim para te adorar, Jesus. Eu vim para prostrar-me. Eu vim para dizer que o Senhor é meu Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, alcança cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Senhor, alcança cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora, que está louvando agora. Senhor Jesus, alcança, Senhor, e transforma. Senhor, derrama sobre ela, Senhor, o dom do arrependimento, que ela possa se arrepender dos seus pecados e receber o perdão genuíno que vem do Senhor, porque não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Oh, Senhor Jesus, alcança o coração. Os corações que estiverem tristes, deprimidos, entra com a tua alegria, com a tua força, com a tua renovação. Entra com a tua salvação nesta casa, Senhor. Salva esta família, Pai, cada um deles, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Tu vieste, Senhor, entregaste o teu sangue, Senhor, para que nós pudéssemos novamente, Senhor, ter comunhão com o Pai. Então eu peço por essas famílias, Pai, que o Senhor os ligue novamente ao Pai, porque só o Senhor pode fazer isso, Senhor Jesus. Estou aqui, Senhor Jesus, para entregar diante do Senhor este círculo de oração,
para entregar diante do Senhor a minha família, Senhor Jesus. Cada um deles e cada um dos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Que a palavra hoje seja ministrada aos corações e que o Senhor possa falar através de mim hoje. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Espírito Santo do Senhor a dizer a cada pessoa a palavra que o Senhor quer dizer, Jesus. Toda honra e toda glória são a Ti, dados a Ti, Jesus. Porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor é digno, Senhor Jesus. Eu te amo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. O círculo de oração de hoje é Jeremias 34. Então eu vou já começar lendo. Nós vamos passar para a palavra. E que essa palavra hoje possa tocar o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Então eu vou ler o capítulo. Mensagem para o rei Zedequias. O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudavam nesse ataque, olha, não era só o rei Nabucodonosor. Ele estava atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Olha quem estava ajudando. Ajudavam nesse ataque as tropas de todas as nações e reinos dominados por ele. Vocês sabem que Nabucodonosor dominou grande parte do planeta. Então as tropas que ele tinha dominado estavam lá também. Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá. O rei Zedequias de Judá, ele tinha ficado como rei no lugar do irmão dele. Porque o Nabucodonosor chegou, invadiu, levou todos os melhores de Judá, de Jerusalém, e deixou Zedequias lá no trono para cuidar. Como eu penso que Nabucodonosor pensou, deixa ele cuidar aí, porque depois eu venho só pegar o resultado de tudo que ele produzir, né? E aí, nesse tempo, Nabucodonosor tinha vindo invadir novamente. Por quê? Porque Zedequias tinha se rebelado contra Nabucodonosor. Zedequias, ele estava articulando com o rei do Egito para lutar contra a Babilônia. E quando Nabucodonosor soube disso, ele veio bravo, porque ele queria tomar tudo. Eu vou ensinar para ele o que eu vou fazer com ele. E nesse contexto, o Senhor mandou uma mensagem através de Jeremias para Zedequias. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar essa cidade ao rei da Babilônia e ele a destruirá com fogo. Você não escapará. Pelo contrário, será preso e entregue a ele. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois você irá para a Babilônia. Rei Zedequias, escute o que eu, Senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não em guerra. Deus está falando para ele que vai entregar, porque Deus já tinha dito isso. Eu vou entregar sim, ele vai vir, vai destruir a cidade, mas você vai morrer em paz. Você não vai morrer de forma violenta, você vai morrer em paz lá na terra da Babilônia, mas em paz. Você vai ser bem tratado, você vai ser bem cuidado, você vai ser preso, mas você vai viver em paz. A gente tem até os relatos de Daniel, que foi preso, que viveu e se tornou até governador, né? Assim Deus ia fazer com Zedequias. E como queimaram incenso no sepultamento dos seus antepassados, que foram reis antes de você, assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo: o nosso pai morreu, eu, Senhor, falei. Então ele ia ter, as pessoas iam chorar por causa dele. Ele ia ser honrado, apesar de toda a terra ser entregue para o inimigo. Mas ele não ia perder a honra dele, Deus ia resguardá-lo. Então eu contei tudo isso ao rei Zedequias.
em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade. Esse exército também estava atacando Laquis e Azeca, as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá que ainda resistiam. E aí, nesse tempo, o rei do Egito, Ofra, ele chegou para atacar os babilônios. E aí, os babilônios saíram, pararam de atacar e foram atrás do rei do Egito. E deram uma parada de atacar aqui nesse tempo. Então, com medo do exército da Babilônia, a população, os sacerdotes, o rei, eles fizeram um acordo, que é o que a gente vai ver aqui. O Senhor Deus falou de novo comigo depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Então a gente imagina isso, né? Que eles pensaram, Deus está nos punindo e nós estamos aqui indo contra a lei de Moisés, nós estamos escravizando os nossos irmãos, porque a lei de Moisés dizia que se você escravizou o seu irmão, no 7º ano você liberte ele, não mantenha ele escravo. Então era uma lei para que ninguém vivesse a vida toda como escravo. Então, cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens como mulheres, para que assim nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa da sua raça. Então eles fizeram um acordo que todos eles iam libertar os seus irmãos hebreus e ninguém teria escravos hebreus. Os próprios hebreus não teriam escravos hebreus, porque os próprios hebreus estavam escravizando uns aos outros, por causa de dívidas, por causa de dinheiro. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-los. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia e os fizeram voltar e os obrigaram a se tornarem escravos de novo. Então Deus ficou irado, porque eles fizeram um compromisso perante o Senhor, mas voltaram atrás. Quebraram a aliança que eles estavam fazendo perante o Senhor. E aí o Senhor disse: então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer ao povo: quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse que, de 7 em 7 anos, deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado e que tivesse sido escravo deles durante 6 anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás, vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo construído em honra do meu nome. Mas, depois, vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo. Por isso eu, Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram a liberdade aos seus patrícios hebreus. Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês, liberdade de morrer na guerra e de morrer de doença e fome. Farei com que seja um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes, todo o povo fizeram aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado ao meio. Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso, eu os entregarei aos seus inimigos, que os querem matar. E os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entregarei o rei Zedequias de Judá e os seus oficiais aos inimigos que os querem matar. Eu os entregarei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordens aos inimigos e eles voltarão. Eles atacarão e tomarão a cidade e a destruirão com fogo. Farei com que a cidade de Judá vire em um deserto onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei.
Olha que coisa terrível é a desobediência. É a quebra de aliança. Quando a gente faz uma aliança com o Senhor e a gente quebra a aliança. Quando eu coloco um propósito diante do Senhor e eu faço aquele compromisso de fazer aquele propósito e eu quebro aquele propósito, eu quebro aquela aliança com Deus. Quando eu faço o compromisso de servi-lo durante toda a minha vida e eu quebro aquele propósito, desvio do caminho. Olha como é sério isso. O Senhor fez com que aqueles inimigos voltassem e destruíssem aquela cidade. O Senhor fez com que Nabucodonosor prendesse Zedequias. Zedequias foi preso. Ele tentou fugir no meio da batalha. Ele tentou fugir da cidade. Quando os babilônios quebraram um pedaço do muro, ele tentou fugir. À noite, com seus oficiais, com os mais importantes do seu reino. E o que aconteceu? Nabucodonosor prendeu. Os soldados de Nabucodonosor prenderam ele, levaram ele até Nabucodonosor. E Nabucodonosor o condenou à morte naquela hora. Nabucodonosor mandou matar os filhos dele na presença dele. Os filhos dele foram mortos diante dele. A última coisa que ele viu foi os filhos sendo mortos. Porque Nabucodonosor depois mandou furar os seus 2 olhos. Mandou matar as suas autoridades, os que estavam junto com eles, as autoridades de Judá. Mandou prender ele com correntes de bronze e levar ele para Babilônia. E lá ele morreu em terrível tristeza. Deus tinha falado para ele que ia guardá-lo, que ia resguardá-lo, mas ele não deu ouvidos, ele quebrou a aliança e ele fez da forma que ele queria. E olha o final trágico que ele teve. Nabucodonosor, seu exército e o exército de todas as nações e reinos conquistados estavam unidos atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Nesse contexto, voltando no início do capítulo, nesse contexto onde a gente está dentro de uma cidade, cercada por inimigos, por um exército poderosíssimo, que já tinha conquistado todo o restante. Faltava apenas 2 cidades lá de Judá para ser conquistado. O resto do país já estava tudo nas mãos dos babilônios. E estava o babilônio com todos os exércitos que ele já tinha conquistado. Imagina. Nesse contexto, Deus manda falar para Zedequias. Jeremias, leve a mensagem de Deus para Zedequias. A cidade será destruída, você será preso e irá para a Babilônia, você morrerá em paz e não em guerra. Então ele vai, Zedequias foi e fez um acordo com o povo. Vamos libertar os escravos que nós temos aqui. Os escravos hebreus, vamos obedecer à lei de Moisés, vamos obedecer às leis do Senhor. E o povo, vamos fazer. E aí eles fizeram aliança com Deus, foram no templo, fizeram todo um ritual lá para falar, Senhor, nós vamos fazer. E todos foram, libertaram seus escravos. Mas, como o rei da Babilônia saiu e foi atrás do rei do Egito, ele já pensará, estamos livres, né? Eu penso assim. E novamente voltaram atrás e começaram a pecar, escravizaram seus irmãos. E aí Deus fala assim, lá no verso 21, Deus fala assim, entregarei o rei Zedequias de Judá e os seus oficiais aos inimigos que querem matá-los. Eu os entregarei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Deus já mudou ali a situação. Deus tinha falado que ia entregar, mas ia poupá-los. Mas agora Deus falou que ia entregar aqueles que queriam matá-los. Por quê? Aí entra a lei de Moisés. Quando é que entrou essa lei de Moisés?
quando os judeus estavam lá no Egito. Olha que situação. Ó. As autoridades de Judá, de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram aliança comigo. Não cumpriram a aliança que fizeram na minha presença. Qual aliança? Aliança para obedecer à lei de Moisés, que previa que escravos hebreus fossem libertados depois de 6 anos de trabalho. Então, o mesmo povo que tinha sido escravizado pelos egípcios, agora eles estavam depositando a sua confiança em Ofra, o rei do Egito, para os libertar das mãos dos babilônios. E aí, o que aconteceu? Quando eles tiraram a confiança deles de Deus, porque no início eles foram lá e falaram, vamos libertar todo mundo, vamos nos voltar para Deus. Aí quando eles viram Ofra atuando e os babilônios saindo, eles falaram, vamos voltar nossa confiança para os egípcios. Então o mesmo Deus que foi escravizado, os mesmos judeus que foram escravizados pelos egípcios, e que foi o próprio Deus que os libertou de lá, esses mesmos judeus agora estavam colocando a sua confiança naqueles que o tinham escravizado, não naquele que o tinha libertado. Então, em quem que a gente tem colocado a nossa confiança? Em quem? Por quê? Mais ou menos 4 séculos atrás dessa história aqui, Deus, com grande força e poder, libertou os hebreus das mãos dos egípcios. Está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 1 a 14. Agora, eles próprios se escravizaram uns aos outros. Então, há mais ou menos 4 séculos atrás dessa história de Zedequias aqui, Deus, ele com grande força e poder, usou Moisés para libertar o povo através de pragas, através de poderes do Senhor. O rei do Egito teve que libertar o povo saiu do Egito. Aconteceu naquela época a primeira Páscoa, quando eles mataram um cordeirinho sem defeito, e através do sangue passado nos umbrais, o anjo da morte passou, e onde tinha aquele sangue, o anjo da morte não passava naquelas casas. Então todo o povo hebreu foi liberto, todo o povo que usou o sangue para ser liberto ali naquele lugar. O sangue de um cordeiro perfeito. Por quê? Porque Deus poupou os primogênitos hebreus. E a gente vai ver agora que Deus, ele não poupou o seu próprio primogênito por nós. É bom a gente falar sobre isso, não é? Então, quando eu fiquei olhando essa história de Zedequias, dos escravos, né? Por que a palavra está falando para nós dos escravos ali? Os escravos foram libertos e depois eles escravizaram o povo de novo. E aí a gente liga pelo rei do Egito, que era quem tinha escravizado o povo há 4 séculos atrás. E Deus tinha há 4 séculos atrás libertado esse povo da mão dos egípcios. E agora esse mesmo povo resolveu colocar a confiança dele no próprio escravizador, no próprio povo que o tinha escravizado. E estava tirando a confiança dele do libertador, de Deus, que não tinha poupado nada para poder libertar esse povo. E aí a gente vai ver o seguinte. Quando eu fiquei pensando nesse contexto todo de libertação, esse contexto todo de escravos sendo libertos, de escravos voltando a ser escravos, escravizados pelo seu próprio povo. E eu fiquei observando a reação de Deus diante disso tudo. Aquele povo
que Deus entregou ele à Babilônia, que Deus falou vai ficar como escravo, esse mesmo povo, Deus não deixou de amá-los, apesar de toda aquela rebeldia, apesar do povo quebrar a aliança, apesar do povo ficar buscando Baal, Aserá, deuses falsos, apesar do povo ficar adorando ídolos, joelhando diante de ídolos, diante de imagens, diante de coisas que não são Deus. Apesar do povo se rebelar, apesar do povo escravizar um ao outro, apesar do povo quebrar a sua palavra com Deus, apesar do povo virar as costas para Deus, mesmo assim, Deus não desistiu do ser humano. Deus foi lá, naquele tempo lá, no Egito, quando o povo era escravo dos egípcios, o povo hebreu. Deus enviou um libertador, um salvador. E lá Deus fez uma libertação tão tremenda, tão poderosa. E trouxe esse povo para a liberdade. E esse povo, em liberdade, eles mesmos se colocaram novamente em posição de escravidão. Porque eles não olharam para aquele que o libertou. Eles ficaram olhando para aquilo que os aprisionava. Então, quando houve aquele tempo de libertação, passaram-se 4 séculos e o povo já estava novamente assim, naquele estado de adoração a ídolos, de pecado, de maldade, de matar uns aos outros, de escravizar uns aos outros, de não amar. Mesmo assim, Deus não desistiu do ser humano. Lá em Jeremias 33, um capítulo antes, no versículo 15, diz assim, ó. Naquele dia e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Aqui já é uma profecia, em que Deus diz que vai levantar um broto de Davi, da raiz de Davi, uma pessoa que vai salvar o povo, que vai libertar o povo e que vai reinar para sempre. Esse mesmo povo que Deus já estava cansado de disciplinar, cansado de colocar no trilho, cansado de enviar profetas, cansado de enviar líderes, de enviar juízes, de levantar pessoas para libertá-los, para salvá-los, para estar com eles direcionando. Esse mesmo povo, Deus decidiu que ia levantar um que fizesse a libertação de uma vez por todas. Por isso, lembrando nisso e pensando nisso, eu escrevi uma história aqui agora que eu quero contar para vocês. Eu vou te contar uma história. Abra o seu coração e ouça. Há pouco mais de 2000 anos atrás, nasceu na cidade de Belém da Judéia, cerca de uns 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, um menino. Ele era descendente do rei Davi, mas o seu berço era uma manjedoura. Apesar de ter nascido em uma estrebaria, suas primeiras visitas eram reis que vinham de muito longe, seguindo a estrela da profecia que apontava para ele. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré da Galileia? Sim, ele foi conhecido como Nazareno ou Galileu. Um dia, após ser batizado nas águas do Jordão por João Batista, desceu sobre ele uma luz como pomba e uma voz muito forte bradou dos céus para todos ouvirem. Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Então, ele começou a ensinar seus amigos o mistério do amor. Porém, existem aqueles que não entendem a linguagem do amor. Esses homens se reuniram e tanto fizeram que conseguiram matá-lo. Pensando eles que o tinham destruído naquela cruz, lá no alto do Gólgota, não destruíram, mas ajudaram a cumprir a profecia que dizia que ele devia ser entregue e morto.
Pela sua humildade e obediência, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E hoje o seu nome está acima de todos os nomes, pois ele recebeu toda a autoridade. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, um dia, esse menino que nasceu lá em Belém, numa manjedoura, um dia ele ressuscitou. Quando o mataram, quando o rejeitaram, pensando que o estavam destruindo. E ele morreu, e ao terceiro dia, ao ser ressuscitado, ele foi elevado. E hoje ele está à direita do Pai. E ele é o nosso advogado, ele intercede por nós. Mas quando eu disse que Deus não desistiu do ser humano, eu me lembrei desse broto de Davi, da raiz de Davi. Esse broto que veio e foi humilhado, e foi pisado, e foi machucado. Mas assim mesmo, ele não desistiu de nós. Ele entregou, o sangue dele foi derramado lá na cruz, para que nós, através da morte dele, nós tivéssemos vida eterna. E a partir desse dia que ele foi ressuscitado, a partir desse tempo, nós comemoramos a Páscoa. A Páscoa é a nossa libertação através do sacrifício de Jesus. Então nós estamos chegando, amanhã será comemorada a Páscoa. E eu peguei aqui em 1 João 4,10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, aquele povo rebelde, aquele povo que escravizava, vamos olhar para esse povo hoje? Esse povo hoje, o que tem feito o povo, o que tem feito o mundo, o que as pessoas do mundo têm feito. Elas têm escravizado umas às outras, elas têm desobedecido a Deus, elas têm vivido pela sua própria vontade, pelos seus próprios ideais, o seu próprio querer. E mesmo sabendo disso, Deus enviou Jesus para que nós, mesmo sendo pecadores, recebêssemos a graça da salvação, a oportunidade de sermos salvos, a oportunidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida. E tudo isso vai depender de uma escolha, de uma decisão de cada um de nós. Porque o sacrifício já foi feito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já veio à terra, já foi imolado, já derramou o seu sangue para a salvação dos nossos pecados. E ele já foi ressuscitado. E um dia ele voltará. Um dia ele virá buscar aqueles que se converteram, aqueles que se arrependeram, aqueles que mudaram de vida, aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Olha como é lindo. E eu coloquei aqui, ele ressuscitou. Por isso podemos e devemos comemorar a Páscoa. Fomos redimidos. Fomos libertos das garras da morte, do pecado e do inferno. Ele pagou o preço e nós recebemos de graça. Tudo que ele pagou, nós recebemos de graça. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. O nome desse menino, esse menino que nasceu lá em Belém, o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, hoje, nós podemos dizer uns aos outros, Feliz Páscoa. Porque um dia ele veio e nos salvou de uma vez por todas. Então, se eu sou liberto, que eu não volte para o estado de escravidão do pecado. Eu fui liberta do pecado. Então, que eu não volte a me colocar em posição de escrava do pecado. Ele me redimiu, ele me limpou, ele me lavou. Então, isso eu digo para você também. Por isso, eu quero deixar aqui um convite para que você convide a sua família, convide os seus vizinhos, convide as pessoas para comemorar a Páscoa nesse domingo.
Reúna com seus familiares, reúna com seus vizinhos e fale sobre essa história que eu te contei hoje. Sobre a história de um menino que veio um dia e nasceu simples numa manjedoura e recebeu a visita de 3 reis com presentes vindo lá do Oriente para ele. Por causa desses reis estavam de olho na profecia. Mas esse menino ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas mesmo rejeitado, mesmo sendo morto por eles, de tanto que ele foi odiado, eles o mataram. E ele falou, cabe a eu passar por isso, para que vocês tenham vida. E ele fez isso em obediência, em humildade ao Pai. Porque o Pai o enviou por amor a nós e ele fez o sacrifício. Então Jesus é a razão da nossa vida eterna. Jesus é a razão da nossa Páscoa. Jesus é o fundamento da nossa fé. É o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo. Vale a pena a gente passar essa história para frente. Contar essa história que aconteceu, esse fato. Vale a pena a gente aceitar o que o Senhor Jesus falou para nós um dia. Ide, fazei discípulos de mim. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então que cada um de nós possamos crer. Que você creia. Que você passe essa história para frente, essa Páscoa para frente, esse nome para frente, e que cada um daquele pelo qual você abrir a sua boca e falar, que ele também creia, em nome de Jesus, amém? Então agora eu quero orar pela minha família. Senhor, que cada um desse grupo, desse círculo de oração, possa receber essa palavra hoje. Senhor, que cada um de nós possamos reunir nossos amigos, nossos familiares e falar de Ti para cada um deles. Contar, Senhor, como o Senhor veio libertar o Teu povo. Como o Senhor fez, Senhor, esta aliança eterna através do Seu corpo, através do Seu sangue. O Senhor Jesus lá entregou-te na cruz para que nós fôssemos libertos e recebêssemos a graça do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada um da minha família. Traga para eles, Pai, a saúde que vem de Ti. A saúde espiritual. Que cada um tenha o seu nome escrito no livro da vida, Pai. E aquele que tiver o nome escrito, que nunca jamais seja apagado. Dá-nos força, coragem e fé, para a gente continuar até o final. Até o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, para levar a Tua igreja. Que cada um de nós sejamos chamados e possamos ouvir os nossos nomes e ir com o Senhor para a boda do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus. Então hoje eu quero desejar a você uma feliz Páscoa. Feliz Jesus na sua vida. Amém? Um beijo e até o próximo sábado. Fica com Deus.